Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande prazer eu estar aqui mais uma vez, louvado seja Deus, para transmitir uma palavra para o seu conhecimento, para o seu crescimento, e nós precisamos ter uma mente iluminada para compreender o cumprimento das Escrituras. Muitas das vezes a gente não quer porque a gente acha que já sabemos tudo e não queremos ouvir, mas é necessário a gente aprender. E eu tenho aprendido muito. É como diz a Bíblia, precisamos aprender um com os outros. Aleluia, o nome do Senhor será glorificado. Muito bem, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus com todos os irmãos. Evangelho, o livro de Mateus, capítulo 26. Verso de número 17 até o 29. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos ler 12 versículos e vamos comentar sobre ele. E quando estiver fazendo a leitura, eu vou fazer uma pausa para você já ir compreendendo o texto. Louvado seja Deus. Aqui diz assim: os discípulos, na epígrafe escrita em cima do versículo 17, os discípulos prepararam a Santa Ceia. Prepararam o quê? A Páscoa. Não adianta eu querer adulterar o texto. Eu tenho que obedecer o texto que eu vou ler. Tá bom? Então vamos lá, vamos estudar aqui a palavra do Senhor. Diz assim: inscreva-se no canal, não deixa de deixar aí seu joinha, compartilhe, porque Deus tem uma bênção para você. Leiamos a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Está vendo? Era Páscoa. Era costume em Israel, nessa data, todas as famílias comer a Páscoa. Muito bem. E Jesus respondeu: vão até a cidade, procura certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, o meu tempo está próximo. E em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Não é ceia nem Santa Ceia, a Páscoa. Vamos continuar. Versículo de número 20. E caindo a tarde, Jesus pôs-se à mesa com os seus discípulos, com os 12 discípulos, e enquanto comiam, eles comiam, não era ceia, a Santa Ceia, como nos dias de hoje se diz Santa Ceia. Eles comiam a Páscoa. Jesus disse: em verdade vos digo que um de vocês vai me trair.
E eles, muitos entristecidos, começaram, um por um, perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Está entendendo? Está dizendo que Jesus ia partir, ele vai. Como as Escrituras dizem ao seu respeito, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: você acabou de dizer isto. Em outra versão, tu dizes. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Versículo de número 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Jesus aqui, nesta ceia chamada Páscoa, Jesus, ele pega o pão e faz uma simbologia. Uma simbologia. Enquanto comia, Jesus pegou o pão e abençoou. Jesus pegou o pão e abençoou. E partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comam, isto é o meu corpo. Jesus estava fazendo uma simbologia, dizendo que o pão que ele tinha acabado de dar graça era a sua carne. Uma simbologia. Simbologia. Vocês já vão entender. Muito bem. Louvado seja Deus. A seguir, Jesus pegou o cálice. Jesus pegou um cálice que estava cheio de vinho. Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, levantou para cima e fez uma oração. Tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue. Jesus estava fazendo mais uma simbologia com o vinho que estava no cálice. Ele disse: louvado seja Deus, bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Era uma simbologia. Jesus estava profetizando aquilo que ia acontecer logo mais adiante. Para a remissão dos pecados. Versículo 29. Então, quer dizer, o pão que Jesus deu graça, ele disse: esse é o meu corpo. Simbologia. Muito bem. Pegou o cálice, deu graça e disse: tomai deles todos. Todos, os 12 que estavam ali. Tomai desse cálice. Vocês todos. Tomai, louvado seja Deus, porque isto é o meu sangue, uma simbologia, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados.
E digo a vocês, 12 discípulos, 12 judeus na mesa. E digo a vocês, não vamos, louvado, adulterar o texto. Vamos obedecer o texto. Eu digo a vocês que desta hora em diante, quer dizer, estou participando da ceia aqui, Jesus falou, dessa hora em diante, daqui para frente, nunca mais bebereis desse fruto da vide. Não é para fazer mais. O que se faz nas igrejas atuais, a Santa Sé que se faz hoje, Jesus disse, não é para fazer mais. O suco da uva, com o pão, não é para fazer mais. Jesus disse, está aqui, ó. Louvado seja Deus. Ele disse, nunca mais bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que bebereis com vocês o novo vinho no reino de meu Pai. Essa Bíblia que eu acabei de ler é a Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Agora eu vou ler aqui no capítulo 26 de Mateus, nessa outra Bíblia. Vamos lá, vamos entender. Estarei explicando para os irmãos, louvado seja Deus, Mateus 26, 29. Olha aí, que coisa linda é essa palavra. Diz assim, e digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco. Beba de novo convosco no reino de meu Pai. Louvado seja Deus. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele diz, é chegado a vós o reino de Deus. Depois que Jesus morre na cruz do Calvário, se cumpre aquilo que ele disse na ceia. Isso é meu corpo, que é partido por vós. Isso é meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Foi o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Mas essa é a última vez que vocês vão tomar. Daqui para frente não é para tomar mais. Só quando se cumprir no reino de meu Pai. E quando foi que se cumpriu no reino do Pai? Na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A partir de então, louvado seja Deus, nós participamos desse pão, todos nós. E esse pão quem é? Eu sou o pão da vida. A igreja, ela tem um pão para comer. A igreja, ela tem um pão para se alimentar. E esse pão é Cristo. A partir da cruz do Calvário, o vinho simboliza, o cálice simboliza o seu sofrimento. E Jesus falando aos 12, imagine que depois da cruz, que Jesus morreu para salvar todo o seu povo de Israel, todo mundo de então, louvado seja Deus, o Evangelho, para quem não sabe, já foi pregado em todo mundo segundo a Bíblia.
E agora, louvado seja o nome santo do Senhor, nós vemos dentro das Escrituras que ela se cumpriu no reino de Deus. O sacrifício de Jesus foi feito na cruz do Calvário. Desde o Antigo Testamento, louvado seja Deus, já se esperavam a vinda do Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo de então. Porque, louvado seja o nome santo do Senhor, em Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, eles disseram: Senhor, o Senhor despede essa mulher que vem correndo atrás de nós. Aleluia. E Jesus disse, aleluia, que ele veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio salvar, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, da condenação do pecado e da lei. Então, Jesus, como nasceu no período da lei, ele tinha que cumprir a lei como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio cumprir a lei, e foi o único que cumpriu a lei, aleluia, louvado seja Deus, morrendo, levando sobre ele a iniquidade de todo o seu povo. Muito bem, vamos continuar aqui para você entender que a Santa Ceia, aqui no livro de Mateus, também no livro de Lucas, capítulo 22, louvado seja Deus, é uma simbologia, louvado seja Deus, que se cumpriu na cruz. E que depois que na cruz se cumpriu no reino do céu, aleluia, esse cálice do sofrimento, lembra que Jesus falou para os filhos de Zebedeu e de Salomé, se eles poderiam, louvado seja Deus, tomar do cálice que Jesus ia tomar, ó, o cálice do sofrimento, se eles poderiam ser batizados no batismo que Jesus era batizado, batismo do sofrimento. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas que não era mais para tomar a ceia como os 12 estavam tomando com Jesus. Jesus ensinou para eles: olha, isso aqui é o meu corpo, mas o pão é o corpo. É uma simbologia. Não adianta colocar espiritualidade querendo dizer que é o corpo e tal, porque não é uma simbologia. E se cumpriu na cruz do Calvário. Então nós vamos beber junto no reino de meu Pai. Aí vocês conhecem a história dos 12, os mártires de Cristo, aqueles que morreram, aleluia, participando também desse cálice do sofrimento, louvados. Então, vocês começam a observar que não é para tomar mais, já se cumpriu no reino. Agora, como que eu participo do corpo? Nós temos um pão, que é o pão da vida. Quem é esse pão da vida? Jesus. Jesus disse para os escribas e fariseus: eu sou o pão que desceu do céu, capítulo 6 de João. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Mas eis aqui o pão que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim tem a vida eterna. Então, não é mais o pão físico que nós vamos se alimentar para dizer que temos comunhão com Deus. Não, o pão que nós participamos agora na nossa vida é viver em Cristo, louvado seja Deus, se alimentar de Cristo, estudar Cristo, viver em Cristo, tudo em Cristo. Louvado seja Deus, estamos comendo do pão da vida. Só tem um pão, Jesus Cristo, e é desse pão que você tem que se alimentar. E como que eu bebo, pastor? Como eu bebo do cálice? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse:
aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Jesus não tem mais cruz, mas nós temos que carregar nossa cruz. Louvado seja Deus. E carregar nossa cruz é negarmos, começar por nós, negarmos a nós mesmos e vivermos o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Louvado seja Deus, a abraçar, louvado seja Deus, repartir o pão. Repartir o pão é falar de Jesus, é dar esse pão para as pessoas, para os famintos. Isso é dividir o pão. Louvado seja Deus. Além da assistência social, que é dever de todos nós fazermos, mas o pão, Jesus, ele começou a enviar os discípulos para pregar o evangelho só em Israel. Ele disse: vai, em meu nome, vocês curam os leprosos, expulsam os demônios, ressuscitam os mortos, de graça vocês receberam, e de graça vocês dai, não é para cobrar, não é para colocar envelope, não é para fazer nada disso. O evangelho é gratuito, com amor. Louvado seja Deus. Então é isso que nós temos que aprender. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, coisa tremenda. Abra sua Bíblia aí comigo, Colossenses, capítulo de número 2, verso 17. Colossenses, capítulo 2, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler também o 16 para nós entender, tá bom? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Olha aí os adventistas aí, hein? Ou dos sábados. Porque são sombras das coisas futuras. Está vendo? Simbologia. Se cumpriu na cruz. O pão, que simboliza a carne, foi partido na cruz do Calvário. Louvado por todos aqueles que creem em Jesus. Louvado seja Deus. O sangue que foi derramado, esse é o cálice do sofrimento. Jesus foi para a via dolorosa e foi vencendo toda a potestade, aleluia, todo o poderio das trevas, e foi abrindo o caminho. A luz, aleluia, que veio para iluminar nas nações, estava vencendo, aleluia, porque ele nos trouxe a vitória. Olha aí, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Está vendo? Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos. Cuidado com o culto dos anjos. O camarada vai pregar aí na igreja e ele começa, sacode ele, empurra o irmão aí do lado, pega na mão dele, faz uma voltinha, dá 3 pulinhos. Isso aí, irmão, isso não é evangelho. Evangelho é a palavra de Deus, pregar a palavra. Ninguém vos domina seu bel prazer com pretexto de humildade, culto de anjos, metendo em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carne ou na sua carnal compreensão. Não está ligado à cabeça, não está ligado a Cristo. Então, o pão é o pão, é Cristo. Nós temos que se alimentar dele. Louvado seja Deus. Se não tiver Cristo, não é evangelho. Jesus Cristo é o pão da vida. Glória a Deus. Não está ligado em Cristo, do qual todo o corpo,
provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Daí a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregais ainda de ordenança, como se vivêssemos no mundo? Não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas pertencem pelo uso, perecem pelo uso, segundo preceitos de doutrinas de homens. Então tá aí, irmão, a palavra do Senhor. Agora vamos para Hebreus capítulo 10. Nós falamos aqui que é sombra das coisas futuras, né? Então vamos lá, capítulo 10 de aos Hebreus. Já estamos no final dessa mensagem. Porque, tendo a lei as sombras dos bem futuros, tá vendo? Era por isso que Jesus, ele estava ali no final da sua partida da terra, ele estava fazendo uma simbologia, a sombra das coisas do bem futuro. Porque a lei, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então está aí a palavra do Senhor. A Santa Ceia não é todo mês? Todo mês. Então todo mês você vai fazer memória, aleluia, daquele que já morreu. Jesus já morreu e já ressuscitou. Então esse sacrifício não precisa fazer mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, versículo 2, de outra maneira teria deixado de oferecer, porque purificados uma vez, o ministrante nunca mais teria consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração do pecado, porque é impossível que o sangue de touro, o sangue de bode tire pecado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Como acima diz: sacrifício, holocausto e obração pelos pecados não quiseste, nem te agradaste, os quais se oferecessem segundo a lei. Então disse: eis-me aqui para fazer a vontade, ó Deus, a tua vontade, ó Deus. Tira o primeiro e estabelece o segundo, né? Aqui está falando, tira primeiro o primeiro testamento e se estabelece o segundo testamento. O primeiro testamento era estabelecido com sangue de animais e o segundo testamento é estabelecido com sangue de Cristo. Versículo 10, no qual vontade temos sido santificado, não pela obração do corpo de Jesus Cristo. Vamos repetir, no qual vontade temos sido santificado pela obração do corpo de Jesus Cristo, fez uma vez, tá vendo? Nós fomos santificados pela
a obra, o serviço, aleluia, do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Assim todos os sacerdotes apareciam para cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado para sempre à destra de Deus. Está aí a palavra do Senhor. Jesus Cristo, a Santa Ceia ou a Páscoa simboliza, tem uma simbologia, louvado seja Deus, daquilo que se cumpriu na cruz do Calvário. O corpo de Jesus foi partido por nós. Aleluia, o seu sangue foi derramado por nós. E agora nós participamos desse pão, que é Jesus, o pão da vida. Nós distribuímos também este pão, damos aos necessitados de comer o pão da vida, pregamos Jesus, que é o pão da vida, estamos dando de alimentar aos famintos, às nações, ao povo, e é dessa forma que Deus tem se agradado do seu povo, que tem distribuído, aleluia, alimentado almas por intermédio desse pão que é Jesus Cristo, testificando também que o seu sangue nos purificou de todo o pecado. Tem uma mensagem que eu prego, que eu digo que o pecado já foi abolido. Deus abençoa, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.